Eu tenho a honra de receber hoje em Indesistíveis Cast, um indesistível na essência, na vida, na paixão, na determinação, um pai de família, servindo o Senhor como pastor na comunidade de vida dos Vinhais, um dos braços direito e esquerdo aqui do nosso Ministério Comunidade de Vida. Eu tenho a honra de receber um amigo mais chegado que o irmão, o pastor Danilo Castro, que eu tanto amo, para a gente bater um papo sobre empreendedorismo social, que é uma grande paixão das nossas vidas. Pastor Danilo, bem-vindo a esse episódio de Indesistíveis Cast. Bom dia, meu querido Bispo Mariposo. Para mim é um prazer, uma honra estar neste lugar pela primeira vez e debater um assunto que muito me apaixona pela formação. Exatamente. Você é formado em administração de empresas, mas também tem uma experiência no campo profissional como um técnico de prevenção de acidentes. Isso. Passou pela Alcoa, pela Vale. A Companhia Belgo Mineira, né? Belgo Mineira. Isso, eu sempre fui gestor, Bispo, e como gestor a gente aprende uma visão bem ampla do que é trabalhar nessas questões de empreendedorismo e principalmente empreendedorismo social. Por incrível que pareça, o campo público também tem um viés do social, que deve ser, né? Trabalhei na Secretaria de Saúde do município e a gente conseguia chegar em alguns pontos levando esse social, que também é o papel público. Não é só o papel do empreendedor, aquele que visa o lucro, mas o empreendedorismo ele abrange diversas áreas, inclusive a área religiosa, onde nós estamos contidos. Eu sou pastor da Igreja Comunidade Vida em Vinhais, o senhor é o nosso bispo e o sonho seu é que cada igreja tenha esse lado social. Quiseram um dia todas as igrejas. É um sonho, uma utopia. Isso. Mas eu sei que a gente pode desconstruir essa utopia e torná-la realidade na medida que a gente entender que pequenos empreendimentos podem trazer dividendos para a manutenção da igreja e, ao mesmo tempo, para alimentar e retroalimentar a manutenção da igreja. Porque todos nós, os pastores que nos assistem, um desafio imenso nos últimos 20 anos, a gente tem visto na internet que termina sendo uma terra de ninguém, de pessoas gratuitamente falando contra o dízimo, oferta, contra as contribuições, porque a igreja não consegue se manter sem as contribuições pontuais, porque a igreja evangélica, e de fato a gente vê a igreja católica às vezes com benefício lá na frente, por ser uma igreja histórica, tem prédios tombados, por exemplo, a gente não viu ainda nenhum templo evangélico sendo reformado, ampliado pelo governo federal, exatamente por isso, né? Somente os prédios tombados têm recursos para isso, e como nós não temos normalmente prédios tombados pela história, pelo patrimônio público cultural, a gente então não tem esse tipo de ajuda legal por parte do poder público. O senhor falou uma coisa interessante, bispo. Eu atribuo, de certa forma, esse contexto que o senhor está falando à própria igreja evangélica. Nós, de certa forma, temos um trabalho fenomenal. Nós oramos, nós visitamos, nós fazemos o social, mas nós ainda não nos organizamos enquanto instituição. E essa questão da falta de organização institucional nos atrapalha em receber alguns benefícios, de estar contido no governo federal, estadual e municipal. Isso é uma realidade nas igrejas. Você vê diversas igrejas evangélicas fazendo trabalho maravilhoso. Nós, por exemplo, se nós não tivéssemos a Igreja de Comunidade de Vida, um CNPJ, como nós já temos, ter um instituto como temos, nós não conseguiríamos fazer, de certa forma, o que já estamos fazendo e o que podemos fazer muito mais. Mas, bispo, nós precisamos saber o que é o empreendedorismo social. Para que possamos ter uma visão ampla do que é isso, o empreendedorismo social, bispo, é a utilização de técnicas, né, empresariais, como
inovação, gestão, tecnologia, para criarmos solução, bispo, sustentáveis. Ou seja, inovadoras que visam resolver problemas sociais, ambientais e econômicos. E aí tem um porém, ela vai além da situação somente de lucro, foca também na questão ambiental, no impacto que isso vai causar, na questão positiva desse contexto social que vai ser levado àquela comunidade, sobretudo, bispo, aos mais necessitados. Então, essa questão social, ela precisa chegar lá na ponta. E o empreendedor, ele precisa voltar a sua visão para isso, para o ambiente, o meio ambiente, essa retroalimentação das questões de reciclagem, da questão do ambiente onde você se encontra, tudo isso engloba esse empreendedorismo social. Qual é a diferença entre assistencialismo e empreendedorismo social? Muito boa pergunta, bispo. Esse assistencialismo é você... Não tem aquele ditado muito interessante que todo mundo conhece. Você dá a vara para a pessoa pescar e não somente dá o peixe. É mais ou menos isso. Se você mantém... O assistencialismo é dar o peixe. É, dar o peixe. Isso, o assistencialismo é dar o peixe. Você manter aquela instituição, aquela comunidade ou aquela pessoa dentro desse contexto que ela está esperando todo o tempo por esse peixe. Já o empreendedorismo, não, ele vai capacitar, bispo. Ele vai trazer métodos, tecnologia para aquela pessoa ou instituição estar respaldada para ter vida própria, para desenvolver o seu sonho, o seu projeto. Existem duas questões. Uma é você treinar e a outra é você capacitar. O que é o treinamento, bispo? É a pessoa que já tem alguma capacitação, ele vai receber um treinamento dentro do contexto daquilo que ela já sabe. E capacitar é aquilo que ela não sabe nada. Então, o empreendedorismo, ela pega aquela pessoa lá da ponta, ou instituição, ou ONG, ou igreja, ou seja lá o que for, capacita dentro do contexto que o empreendedor quer, trabalha aquela questão, dá subsídios e estrutura e lança no campo de trabalho. Seja ele no comércio, na indústria, enfim, em qualquer que seja o empreendedor que vai investir naquele campo. Olha, então é essencial as igrejas, de fato, começarem a migrar para esse novo conceito. Porque o empreendedorismo, como o termo já diz, empreender. E você não empreende para não ter resultados. O empreendimento é para ter resultados. E o resultado, os dividendos colhidos, é exatamente para a manutenção da igreja local, o investimento em ações missionárias sociais. Agora mesmo, nós estamos com um desafio missionário hércules para nós, que é manter um missionário transcultural na Ásia, manter as missões indígenas, que também é uma missão transcultural, aqui na Reserva Canabrava, na aldeia Mona Lisa, manter também as missões no Nordeste, com o pastor Pedro Melo, onde nós temos ali a obra missionária Alcançando o Sertão do Nordeste, onde nós temos no Brasil o maior índice de analfabetismo. Então nós temos muitos cidadãos honestos, batalhadores, trabalhadores nordestinos, mas não sabem ler nem escrever. A gente está no século XXI, não deveríamos mais ter analfabetismo, né? Os países desenvolvidos praticamente é zero nível de analfabetismo, mas infelizmente a realidade do Nordeste ainda é de muitos brasileiros analfabetos. E o evangelho chega através da Bíblia em áudio. Essa parceria que tem com uma agência missionária americana que desenvolveu, e é caro. Imagina você desenvolver um rádio, né, com
a Bíblia em áudio. E é muito gostoso ouvir a Bíblia em áudio. Mas isso democratiza a evangelização, porque imagina você entregar um folheto e a pessoa não saber ler. Mas entregar uma Bíblia, a pessoa ouvir a Bíblia, entender a Bíblia. Então, é maravilhoso isso. E nós estamos muito honrados de sermos uma igreja relativamente pequena, mas já alcançando parte do Brasil e do mundo. E hoje estamos em São Paulo, fazendo a obra do Senhor com a comunidade Vida em São Paulo, em Marabá, no norte. Então, aos poucos, a igreja vai indo, vai abrindo fronteiras. Chegamos em Godofredo Viana, agora recentemente. Então, a igreja vai avançando. E ela avança com dificuldades, porque tudo depende de recursos. Para abrir uma nova igreja tem recursos, tem a manutenção de família. Então, é um desafio muito grande. Por isso que, por nós hoje estarmos vivendo esse tempo onde pessoas estão desconstruindo o verdadeiro, benéfico e abençoado conceito da cultura e da obediência às Escrituras, com semente, a devolução, não é pagamento. Quem usa a expressão assim, pagar o dízimo, é uma expressão equivocada. O dízimo é uma devolução. É uma primícia, não pertence a mim. Se não pertence a mim, eu devolvo. Então nós devolvemos, não pagamos o dízimo. Se alguém tem ensinado que você tem que pagar o dízimo, ensinou errado. O dízimo é um mandamento, o dízimo é uma ordenança, o dízimo é gratidão. O dízimo é uma devolução, o dízimo é entrega. O senhor falou uma coisa muito interessante. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia ela nos traz um contexto de tudo. E eu vou trazer para o senhor algo que vai enriquecer o que o senhor está falando. Quando a palavra de Deus diz assim, trazei todos os dízimos e as ofertas. Todos os dízimos. Fazei prova de mim e eu abrirei as janelas e comportas. Isso é empreendedorismo. O dízimo vamos colocar um investimento no reino do céu. Quando você investe no reino do céu, aqui na terra, na sua igreja local, porque a igreja local, ela precisa, sem dúvida nenhuma, da sua semente. Então, quando você planta essa semente, você está colhendo no céu. É interessante que Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, dizendo assim, aquele que dá semente é o que semeia. Então, Deus te confia uma semente. Você não devolve daquilo que você não recebeu. Então, você devolve o que você recebeu do Senhor. E o melhor? Aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que já tem consciente e expande essa consciência de devolver da semente que recebeu sua oferta, alçada e o seu dízimo. Meu Deus, bispo, isso é maravilhoso, porque quando o senhor diz assim, é a única passagem na Bíblia onde diz assim, fazei prova de mim. É a única. É a única. É a única que Deus nos desafia a testá-lo, né? Ele nos desafia. E é um mandamento com promessa. Isso. Porque ele diz assim, devolva o dízimo e a oferta e eu vos abrirei. Isso. Né? E aí, quando ele diz assim, nesse contexto de nos abençoar, ele está nos abençoando em todas as áreas, financeira, emocional, sentimental, material. Então, você que está nos assistindo e nos ouvindo através desse podcast, eu quero dizer algo com muita sinceridade no meu coração. Seja um dizimista fiel, seja um empreendedor no reino de Deus, porque eu sou testemunho vivo do poder de Deus, do que é dizimar e ofertar. Não vá atrás de falácias, de situações que estão lhe oferecendo promessas não cumpridas aqui na terra, porque a promessa maior está no céu, bispo. É verdade. O maior empreendedor está no céu e ele tem o desejo e a vontade de te abençoar. Não tenha dúvida, traga o seu melhor, traga a semente boa, a semente que vai frutificar e te dar o melhor, porque a palavra diz, bispo, que nós comeremos o melhor dessa terra. É verdade. E comer o melhor dessa terra significa plantar o melhor. Verdade. O pastor Danilo resgata o início de tudo. Lá em Gênesis a gente vê dois irmãos. Um
era pecuarista, era ovino caprinocultor, o outro era fruticultor. O mais velho, que é o Caim, fruticultor. E o caçula, o Abel, era ovino caprinocultor. O Abel tirava um novilho cevado, separado, sem defeito, sem mancha, e oferecia ao Senhor, com amor, com consciência, com gratidão. O Senhor recebia suas ofertas. O Caim, por sua vez, que era o fruticultor, ele ofertava frutas que já estavam passando do prazo de validade, já indo para o apodrecimento, ou seja, e dava também do resto, da sobra. Então, o Senhor rejeitava as ofertas de Caim, para deixar claro que nós precisamos ofertar com excelência, com amor, com gratidão. Então, a oferta, o dízimo, tem um rito. Começa desde casa, antes de ir para a igreja, ou hoje nós estamos no advento das ofertas e dízimos eletrônicos, então nós já separamos o nosso Pix ali e ofertamos ao Senhor com amor, com oração, com atitude de oração. Senhor, eu planto essa semente com zelo, com amor, com gratidão, para a manutenção do teu reino, da tua obra, Senhor. Eu não tenho dúvida que isso vai ser fertilizado, que o Senhor vai converter em colheitas extraordinárias. O senhor falou uma coisa interessante. Quando Caim trazia o animal doente, o animal manco, o animal manchado. Não, era o Abel não, que trazia. Não. Um trazia a agricultura, o outro trazia a pecuária. A pecuária era com Abel. Com Abel. Então o Abel ele dava excelência para Deus, né? Era um novilho cevado. Agora, o Caim era um fruticultor. Sim, sim. Então, ele oferecia o resto para Deus. Então, o que acontece? Quando Abel trazia aquele novilho, aquele animal, ele estava dizendo, olha, Deus, eu estou aqui trazendo o melhor que eu... E ele dava do que ele tinha de melhor. E Caim trazia aquilo que não estava no contexto de Deus. Então, quando nós compreendemos que o nosso melhor precisa ser plantado na casa do Senhor, com certeza, se damos o nosso melhor, recebemos o melhor de Deus. Aquele que é fiel no pouco, com certeza Deus vai ser fiel no muito com ele. Então é isso que precisamos compreender. Ser empreendedor no reino de Deus é a melhor coisa que possamos ter na vida. E aí o que acontece? Quando fazemos isso, a prosperidade ela é inevitável. Mas ele diz também, na sua palavra, que a igreja precisa da manutenção. Como que nós vamos ter a manutenção se nós não temos a renda da igreja? O senhor mesmo falou, nós, em grande parte da igreja evangélica, nós não recebemos recurso municipal, estadual, municipal nem federal. Sim. São poucas as igrejas que têm alguma instituição social atrelada à igreja. E quando você tem isso, você consegue ter alguma ajuda. Mas quando não tem, que é a maioria, vamos supor, 99% das igrejas não tem isso. Mas eu digo a você, faça o contexto do empreendedorismo atrelado ao Evangelho. Você vai trazer dentro dessa instituição religiosa, por exemplo, onde você está, você pode trazer naquela região, seja qual for ela, ou de alta condição financeira, ou de baixa, lá na periferia. Se você trouxer esse empreendedorismo social, você vai atrelar e ganhar almas e capacitar pessoas para o mercado de trabalho. E, consequentemente, quando você traz esse jovem, podemos dizer assim, para uma capacitação, você vai trazer os pais. E exatamente. Isso traz o crescimento da tua igreja, do teu empreendedorismo, do seu social. Porque o social, o empreendedorismo social, bispo, ele não visa o lucro tão somente, mas ele visa e traz uma renovação da área onde ele se encontra com a inovação, com tecnologia, com a educação que o senhor falou. O senhor falou sobre a educação. Há países que não têm a potencialidade, por exemplo, que nós temos, a Argentina, a Venezuela, o Peru, que não tem esse analfabetismo que temos. E o Brasil, que tem essa
monstruosidade, podemos dizer que é um país rico, porque o país é rico. Ele só precisa de uma administração empreendedora, que visa o social. Aí ele consegue chegar ao governo. Não estou aqui falando de governo A, B, C ou D, mas ele trabalha com assistencialismo. Não é isso. Ele sempre vai existir o assistencialismo. Mas quando você traz o empreendedorismo, e o nosso querido Bira, que trabalha conosco no programa Entre Amigos, ele sempre traz programas de empreendedorismo, onde podemos levar para a sociedade essa libertação financeira através do empreendedorismo social. É isso mesmo. E é isso que nós precisamos buscar. Falando sobre empreendedorismo, o sábio Salomão, ele traz a lei da semeadura lá em Eclesiastes, quando ele fala, planta uma semente, planta 2 sementes, porque você não sabe qual é que vai dar, se essa ou aquela, ou se ambas são igualmente boas. Ele também vai exortar as pessoas saírem da inércia, das pessoas que estão claudicando, que estão em cima de muro, estão hesitando. Você tem que tomar uma decisão com coragem e bancar essa decisão que você tomou com a disciplina. Todos os dias, batalhar, lutar. Aqui mesmo nesse estúdio de podcast, nós temos um jovem que é o CEO desse estúdio, que é o modelo de negócio da atualidade, porque a gente não imaginava, por exemplo, 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não imaginava nesse modelo de negócio, um estúdio de podcast para alugar, para que as pessoas pudessem trazer suas ideias, Então, é um novo modelo de negócio. E então a gente vê jovens empreendendo, como Mário Vinícius, a gente vê homens, mulheres empreendendo com as ideias. A gente comentava no Entre Amigos da iniciativa da Claudinha, que é a esposa do Biratã, que ela conseguiu fazer uma receita diferente, conseguiu misturar na sua receita o pão de queijo com tapioca, e dessa fusão do pão de queijo com tapioca nasceu o pão pioca. Olha que coisa extraordinária. E aí virou o pão pioca, que você pode inclusive seguir no Instagram, @pãopioca, e encomendar suas cestas e tudo mais. Então, são vários modelos de empreendimentos, mas hoje a igreja precisa também empreender. E essa tem sido nossa oração. Ainda agora nos bastidores o pastor Danilo está em oração, porque a gente nossa oração é poder buscar algum investimento de uma empresa, de uma indústria, para ser exatamente o braço direito da igreja na manutenção, como o apóstolo Paulo colocou. Olha, aquele em que Deus confia uma semente para semear. Então, as sementes que nós recebemos não são para serem guardadas, administradas, desviadas. Eu não posso administrar o meu dízimo. Isso não é bíblico, isso não é certo. Trazei todos os dízimos. Então, graças a Deus, talvez você tem várias fontes de renda. Eu, por exemplo, trabalho como publicitário, trabalho como apresentador de 2 programas de televisão, na TV estatal, outra na TV comercial. São 2 programas de rádio e atuo como palestrante, como articulista do Jornal Pequeno, e estamos aqui apresentando também os podcasts. Então, são várias frentes onde eu estou buscando. Então, o dízimo que eu devolvo são de todas essas fontes de renda: do rádio, da televisão, do podcast, das palestras que a gente leva como palestrante, enfim. Então e eu devolvo ao Senhor de toda a fonte de renda que o Senhor me concedeu para manter dignamente a minha família, o dízimo ao Senhor. Então trazei, por isso que ele vai usar no plural, todos os dízimos. Então, que o Senhor continue te abençoando, te prosperando. Então, para que haja manutenção, para que se possa manter os templos, para que se possa manter as obras sociais, para que se possa manter as missões transculturais,
locais, né, internacionais. A gente precisa que todos somem forças com a gente. Então, essa é uma palavra de esclarecimento para clarificar a sua mente. Talvez algumas dúvidas estavam permeando a sua mente com relação a isso. Mas olha, Jesus diz algo muito pontual nos evangelhos. Ele pegou um starter, ou talvez um denário, e tinha a face de César. E ele disse assim, dá a César o que é de César. Os impostos, a gente, como cidadãos, a gente paga, mas dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando Jesus fala sobre a Deus o que é de Deus, ele está se referindo aos dízimos e às ofertas. Então, oferta ao Senhor com amor, com gratidão, e que a bênção do Senhor repouse sobre você. Eu pedi ao pastor Danilo que ore agora, abençoando você com prosperidade, abençoando você com saúde. Receba as bênçãos desta oração que nós estamos trazendo agora para você. Você que está nos olhando agora e nos assistindo, eu vou estender as minhas mãos e te abençoar. Amém. E olhar nos teus olhos. Senhor, sim, abençoa agora este momento, sim, onde estamos em oração. Senhor, para que o Senhor do alto incline os seus ouvidos e as suas mãos que não estão mirradas, estenda sobre cada um agora, trazendo toda sorte de bênção sobre essa pessoa, essa família, essa empresa, talvez, que esteja nesse momento nos assistindo. Esse empreendedor do teu reino, sê tu uma bênção em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em tudo. Por favor, segue a gente aqui no canal do YouTube, marca as pessoas, compartilhe esse vídeo com quem tem dúvidas sobre esse tema e continue servindo ao Senhor, sendo mordomo, porque nada que nós temos é nosso. Tudo que nós temos é do Senhor. Somos apenas seus mordomos, somos apenas alguém que o Senhor confiou a missão de gerenciar para a glória dele tudo que ele nos confiou. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo episódio de Indesistíveis Cast, direto da Porto Estúdios. Precisou de um estúdio para gravar os seus podcasts, seus episódios? Conta aqui com a Porto Estúdios. Segue aí no Instagram, @PortoEstúdiosSLZ.